Olá, sejam todos bem-vindos e hoje véspera de Natal, né? O nascimento do menino Jesus. Gente, hoje eu vou trabalhar com um oráculo do Osho, tarô da transformação. Então eu vou puxar uma cartinha e vou ler para vocês aqui a simbologia disso tudo, que sempre traz uma história muito interessante para nós, tá? Bom, que esse tarô budista venha trazer para nós a direção no dia de hoje, véspera de Natal. Vamos lá. Saiu o coração tolo, gente, ó. É uma historinha compridinha. Vamos lá. A sabedoria insana de São Francisco de Assis. Uau! E ainda aqui mesmo, ó, São Francisco de Assis. O coração tem suas próprias razões que a mente não pode entender. O coração tem sua própria dimensão de ser, que é completamente obscura para a mente. O coração é mais elevado e mais profundo do que a mente. Está além do alcance dela. Ele parece tolo. O amor sempre parece bobo, porque não tem mais utilidade. A mente tem uma utilidade. Para ela, todas as coisas têm um propósito. Esse é o sentido de ter utilidade. A mente busca um propósito. É voltada para um fim. Ela transforma tudo em um meio. Esse é o problema. O amor em si mesmo é a meta. Então vamos lá. Vou ler uma historinha para vocês. Os tolos sempre têm uma sabedoria sutil e os sábios agem como tolos. Antigamente, todos os imperadores tinham um bobo da corte. Também tinham sábios conselheiros, ministros e primeiros ministros, mas sempre mantinham um bobo na corte. Por quê? Porque existem coisas que os assim chamados sábios não são capazes de entender. Coisas que somente um bobo pode entender. Coisas que somente um bobo pode entender. Coisas que dizem que os sábios são tolos e que a esperteza e a inteligência deles fecham suas mentes. Os bobos da corte são tolos e eles eram necessários porque há coisas que os sábios não diriam por medo do imperador. Um tolo não tem medo de ninguém, irá falar sem pensar as consequências. É assim que os tolos agem, com simplicidade, sem pensar em qual será o resultado. Um homem sensato sempre pensa primeiro no resultado, depois age. O pensamento vem primeiro, depois a ação. O homem tolo age, o pensamento nunca vem primeiro. Sempre que alguém realiza o supremo, é sinal de que essa pessoa não é como os sábios deste mundo. Ela não pode ser. Pode ser como os seus bobos, mas não como os seus sábios. Quando São Francisco de Assis tornou-se iluminado, ele costumava chamar a si mesmo de bobo de Deus. O Papa era um homem sábio. E quando São Francisco foi vê-lo, até mesmo o Papa achou que aquele homem havia enlouquecido. Ele era inteligente, calculista, esperto, do contrário, como teria se tornado Papa. Para se tornar um Papa, é preciso ser muito hábil na política. Para se tornar um Papa, é preciso diplomacia, é preciso um senso de competitividade feroz para vencer os oponentes, usar os outros como escada e depois lhes puxar o tapete. Tudo isso é política. Pois o Papa é um político, é um líder político. A religião é secundária, para não dizer absolutamente nada. Como pode um homem religioso lutar e competir agressivamente por um posto? Eles são somente políticos.
São Francisco foi falar com o Papa e o Papa achou que aquele homem era um tolo. Mas as árvores, os pássaros e os peixes pensavam de modo diferente. Quando São Francisco ia até o rio, os peixes saltavam em celebração por sua chegada. Milhares de pessoas presenciaram esse fenômeno. Milhões de peixes saltavam simultaneamente. Todo o rio ficava tomado por peixes que saltavam ao mesmo tempo. São Francisco havia chegado e os peixes estavam felizes. E aonde quer que ele fosse, os pássaros o seguiam e viam pousar na perna dele ou em seu colo. Eles entendiam esse tolo melhor que o Papa. Uau! Até mesmo árvores que tinham secado, estavam morrendo, voltavam a verdejar e a florescer quando São Francisco se aproximava. As árvores compreendiam que aquele tolo não era um bobo qualquer, ele era o bobo de Deus. Gente, essa história me marcou muito. Muita coincidência aqui nessas histórias, árvores que voltaram a verdejar, pássaros que cantam, as pessoas brigando por cargo, e a gente é só um bobo de Deus. Então, essa história aqui é uma história muito forte. Então, muitas das vezes, o coração tolo, ou quando você acha que a pessoa tola, né? Porque tolo é bobo. A pessoa não é tola. Ela só está deixando viver, para ver até onde vai as coisas. Ela não precisa de um cargo para saber a importância que ela tem na vida de ninguém. Gratidão.